Bora lá então, meu povo, meu bando de louco. Ou não, né? Ou você não é um louco, você é só uma pessoa que gosta de ver análises de jogo e por algum acidente do destino, você está vendo uma análise de jogo do Corinthians. Então seja sempre muito bem-vindo. Já trate de se inscrever, já trate de curtir aí o vídeo, por favor. E compartilhar com quem você puder, se você gosta de análise de futebol. É uma coisa que eu gosto muito de fazer e gosto muito de ver. Então eu farei se eu fosse você. Até rimou, hein? Não foi nem intencional. Sinal de que o vídeo vai ser bom. E também eu queria dizer, se por acaso você me segue no Instagram, no @KingWoods, eu não costumo fazer propaganda muito aqui no Instagram, mas se você por acaso me segue, você deve ter visto que eu tentei gravar esse vídeo já outras vezes e não consegui, porque simplesmente meu vizinho acha legal ligar uma furadeira 11h30 da noite. Infelizmente é isso. Por isso eu não consegui gravar, porque eu tento gravar fora de um horário, eu tento gravar mais à noite para ter menos barulho, e mesmo assim aparentemente eu não estou conseguindo. O jogo que eu vou comentar hoje do Corinthians é do Grêmio. Eu sei que o assunto já está um pouco datado, mas como o Corinthians ainda não jogou de novo, tô tentando ainda achar uma boa desculpa para falar desse jogo. Corinthians e Grêmio vale pela Copa do Brasil. O Corinthians jogou contra o Grêmio em casa, né, na Neoquímica, e foi um jogo com mistos, né? Mistos de sentimentos, porque tinha uma expectativa, porque como o Santos não foi com o seu time principal, existia uma expectativa de que o Corinthians conseguiria desenvolver, né? Agora que vai juntando mais jogos aí pelo Corinthians, o Ramon Dias, você tende a entender que o time está evoluindo. E em alguns aspectos, sim, acho que defensivamente o Corinthians está melhor, sim. Em outros, ainda é um time bastante incerto, ainda é um time bastante assim, fora de concentração. Isso é uma coisa que eu falo aqui com frequência, que falta concentração, que falta o time ter entendimento do jogo, e em vários aspectos eu sinto que isso ainda acontece, tá? No final das contas, o jogo foi 0-0, e as finalizações foram muito próximas ali, 12 pro Corinthians, 10 pro Grêmio, posse de bola 54% do Corinthians. Foi um jogo parelho, só que ao mesmo tempo que existe um tom ruim nesse jogo por ter sido em casa e ter sido um 0-0, né, um jogo de ida sem casa e acabar 0-0, e ser um jogo tão parelho assim, para o Corinthians é ruim, uma vez que, cara, a volta não vai ser na sua casa, você não vai ter o fator casa. Só que ao mesmo tempo, tem um detalhe muito interessante nesse jogo, que é a expulsão do Ranieri. O Ranieri é expulso depois de um movimento, assim, completamente infeliz, assim, muito pouco inteligente, né? Eu sinto que às vezes rola uma certa pressão em cima do Ranieri para ser esse xerifão do Corinthians, para ser o cara que, sabe, o cachorro louco, o cara que resguarda, que normalmente o Corinthians tem volantes que são mais mordedores, assim, né? O Corinthians já teve o Christian, teve o Ralf, teve, enfim, volantes que são esses caras que são muito mordedores de bola. E o Ranieri, talvez, na ânsia de querer esses caras, dá um chute na bola, estende a sola completamente desproporcional, atinge a perna do, se não me engano foi do Vilha Sante que ele pega, e enfim, e quase lesiona o jogador, né? Não só a pancada e a arranhada já é bastante feia, e o próprio Ranieri reconhece isso. Antes de sair de campo, ele vai lá, cumprimenta o jogador, pede desculpa, e depois ele fez uma postagem nas redes sociais pedindo desculpa, que ele nunca foi um jogador maldoso. Foi o primeiro cartão vermelho que ele tomou na vida dele, né? O primeiro cartão vermelho direto que ele tomou na vida dele. Então, não sei se ele, na soma de 2 amarelos, ele já tinha tomado alguma vez, mas mostra que, de fato, o Ranieri não é um jogador que costuma marcar de forma firme, mas ele não costuma ser um jogador maldoso ou desleal. Só que isso condiciona o jogo, né? Isso condiciona o jogo para o Grêmio ter muito mais saída de bola, ter muito mais espaço, o Corinthians acaba recuando, mas, curiosamente, o Corinthians não se apequenou. E vou dizer, estou surpreso com isso porque é o seguinte: muito me incomoda quando você está assistindo uma partida e um time tem um jogador expulso e o jogo dele acaba, assim. E normalmente quando vai sair gols, vão sair gols de final de jogo, bola lançada e alguém arruma um gol. Assim, isso muito me incomoda, porque é o seguinte: por mais que você esteja em desvantagem, e aí pode ser uma parte minha ingênua, mas por mais que você esteja em desvantagem, ao meu ver, é sua obrigação tentar alternativas, sabe? Você tem que tentar, ainda mais jogando em casa. Você tá jogando em casa, cara, só
A gente falou de, acho que tinha quase 43 mil pessoas no estádio do Corinthians, né? Na quarta-feira. Cara, assim, você tem que tentar. E o Corinthians tentou. E o Corinthians buscou alternativas, entrou o Giovani, entrou o Wesley, e o Corinthians foi tentando conseguir novas saídas. Entrou o Fagner, né? Depois, eu devo dizer aqui, mais uma boa partida defensiva do Hugo. Boa partida defensiva. Ele ainda erra alguns passes de saída, ele não tem segurança para ser esse lateral. Acho que não vai vir a ser, honestamente. Mas como um lateral mais defensivo, ele fez um bom papel mais uma vez. Isso aqui eu preciso reconhecer. Tanto ele quanto o Mateuzinho. A saída de bola fica um pouco comprometida, né? Porque você tem um jogador a menos de meio campo, entrou o Rian. E aí foi interessante porque com um time desse jeito, o Corinthians vivia de escapadas, mas ao mesmo tempo o Corinthians subia um pouco mais seu time para tentar manter domínio de jogo. E conseguiu. O Corinthians consegue manter um certo controle de jogo, mesmo com um jogador a menos, o que não era de se esperar. E por parte do Grêmio fica o elogio para o Soteldo, que teve diversos embates com o André Ramalho e conseguiu driblar em várias. Algumas o André Ramalho se recuperou e tudo mais, tomou um cartão amarelo porque fez uma falta no contra-ataque que era necessária ser feita. Mas, cara, o Soteldo é muito liso, é muito bom jogador, é muito difícil tomar a bola dele, ele com toda aquela não estatura dele, ele consegue ganhar duelos contra jogadores que têm envergaduras maiores como o Mateuzinho, como o André Ramalho, e é muito impressionante o quanto ele é bom jogador, o quanto ele tem controle de bola de uma forma assim espetacular. O Vilhaçante é muito bom jogador, e fica um gosto também amargo na boca dos corintianos pelo seguinte, cara, naquele lance em que tem a batida pra frente, o time tá, né, o Giovani está voltando da posição de impedimento, eu acho que é o Reinaldo, né, o Reinaldo vai correr, ele vai atrás, ele ganha a bola limpa no corpo, consegue encobrir o goleiro, faz um golaço, e é aí que é doido, né, porque pela regra ele não teve benefício nenhum, sabe? Quando o jogador sai correndo, o zagueiro sai correndo para pegar a bola, o Giovani sai depois. Então, no início da corrida, ele está atrás do zagueiro, chega na frente. Então, ele não tirou vantagem daquele milésimo de pé estar na frente. Mas, regra é regra. E foi dado impedimento. Acho que cada vez mais se cresce aí um lobby para que a regra de impedimento seja alterada. E aí a gente tem um gol que seria aquela sensação, aquela vantagem importante para o Corinthians, e aquele gol bem cara de Corinthians, né, anulado. Fica aquele sentimento de, poxa, que injusto, né, pela partida, não pela arbitragem, mas pela partida, assim, é um resultado bastante injusto. Depois teve um jogador do Grêmio, né, foi o Gustavo Nunes, foi expulso, e eu vi uma galera reclamando em relação a isso. Gente, é o seguinte, agora meu cachorro resolveu o barulho, quando não é o vizinho com a furadeira, é meu cachorro. Eu vou tentar fazer aqui o vídeo, tá, gente? Quando o jogador vai pro alto e ele estende o braço, ele estende, ele não faz esse movimento, ele não faz. Esse movimento aqui, ele não faz. Mas ele vai pra bola aqui, ó, e assim, parece que é só uma busca por espaço, né? Parece. Só que assim, o jogador sabe que quando ele levanta o braço assim, que a chance dele atingir é muito grande. Então, além de não ser assim, completamente sem maldade, completamente, eu não digo. Acho que ele não deu o gatilho para acertar em cheio. Mas completamente sem maldade, não. Eu acho que ele quis acertar não de forma muito intensa. Mas você levar o cotovelo e o antebraço no rosto do seu jogador no alto, você está assumindo o risco. É igual solada. Para mim, a bola disputada e o jogador vem por cima da bola, você simplesmente não pode. Não, mas foi sem maldade, o jogador chegou de supetão, não pode. Assim, pra mim, você não pode solar a bola numa disputa jamais. Jamais. Pra mim é passivo, mesmo que não pegue, pra mim deveria ser passivo de cartão amarelo pro jogo perigoso. Porque a gente já cansou de ver lesões gravíssimas de outros jogadores porque alguém solou a bola. Então, quando o jogador sobe com esse cotovelo, pra mim você assume o risco completamente de você ser expulso. Ele atinge o Pedro Henrique,
né? Não atinge em cheio, não arranca sangue e tudo mais, mas, gente, não, assim, não precisa acontecer isso para ser expulso, tá? O jogador do Palmeiras trincou, acho que foi o Luan, trincou a costela. Agora é um caminhão vendendo alguma coisa, meu Deus do céu. O jogador do Palmeiras deu uma ajoelhada no Yuri Alberto, trincou uma vértebra dele. E assim, não saiu sangue, na hora provavelmente não ficou nenhum hematoma. O Yuri Alberto saiu sem conseguir respirar e assim, eu acho que nem amarelo ele levou, tá? Eu acho que ele só deu falta, né? Então, assim, é muito complicado que as pessoas tentem argumentar algumas coisas de arbitragem que falam assim, gente, vamos ser razoáveis, né? Vamos ser razoáveis, mas felizmente nesse jogo a arbitragem não foi protagonista como foi das outras vezes, com erros muito escandalosos. Isso, para mim, faz bem pro futebol, que tá precisando de menos... tá precisando ser mais analisado o jogo, tática, técnica, motivação, comportamento, entendimento de jogo. Tudo isso para mim, eu sinto falta de ver analisado quando eu simplesmente só fico vendo papo sobre arbitragem. Eu fico triste de verdade, porque é um aspecto do futebol que eu gosto de pesquisar, eu gosto de me atualizar, eu gosto de estudar, eu gosto de ouvir opiniões diferentes e tudo mais, e só faz muito mal pro futebol quando acontece dessa forma. O jogo acabou 0-0, depois descobriu-se, né, que o Yuri teve que passar por uma cirurgia na vesícula, se não me engano, e vai desfalcar o Corinthians aí por cerca de umas 3, 4 semanas. Ele jogou mesmo com um certo problema ali de enjoo antes do jogo, e aí vale dizer, o Yuri que errou um chute no primeiro tempo, o Yuri precisa ser cobrado pelos erros dele, pelos gols que ele perde, pela falta de definição que muitas vezes pega ele, mas uma coisa eu reconheço, e assim, todo torcedor gosta disso no seu jogador. Aquele jogador que briga por todas as bolas, aquele jogador que não para de correr, aquele jogador que não desiste. E o Yuri é esse cara. O Yuri é um cara que gera jogo o tempo todo. E isso é muito maneiro. Bom, vocês estão vendo que aparentemente eu moro aqui no lugar mais barulhento do universo. Mas enfim. Então, o próximo jogo que a gente tem é contra o Juventude, tá? No domingo, é isso? Dia 4. Domingo. Domingo, às 4 da tarde, a gente pega o Juventude, que tá 2 colocações acima, né? Tá Juventude 13º, Internacional 14º, Corinthians 15º. E o Juventude tem 2 pontos a mais só que o Corinthians, então se ganhar passa, mas o Juventude tem 2 jogos a menos. E esse é um problema do Corinthians, né? Todos os times que estão perto do Corinthians e estão com pontuação menor têm jogos a menos. O Inter, por exemplo, tem 5 jogos a menos que o Corinthians e tem 1 ponto a mais, com 5 jogos a menos. Isso é muita coisa, tá? Isso é muita coisa mesmo. O Grêmio, 2 a menos. O Criciúma, 2 a menos. Vasco, 1 a menos. Então o Corinthians vai precisar fazer ponto, assim, vai precisar pontuar nos próximos jogos com toda a certeza, certo? E vamos ver porque agora sim o Yuri, quem deve jogar não se sabe, porque o Romero, se não me engano, está suspenso e o Pedro Raul também não está disponível para jogo, né? Com dores musculares, dores no tendão, uma coisa que teve, tá com problema físico. E quem poderia jogar seria o Arthur, que está naquele embrólio por causa do FGTS. Ele entrou junto com o Mosquito naquela relação completamente problemática que o Corinthians tem com os empresários dos jogadores. Então, sabe-se lá quem vai jogar de centroavante. Eu acho que pode ser um teste interessante para o Corinthians, no sentido de você ter um falso 9, de você ter um ataque mais móvel, mais em velocidade, para o Garro conseguir articular melhor esse jogo, ou você tentar um jogo com mais aproximação e trazer o Coronado para jogar junto com o Garro, o que vai te fazer perder profundidade nesse jogo, mas te dá qualidade para chegar até a entrada da área. Eu não sei o que o Ramon Dias vai optar. Eu, sinceramente, tentaria colocar o Giovani para jogar. Giovani que tem mostrado serviço. Giovani fez um gol muito importante. Foi contra o Criciúma, se não me engano. Aquele gol no final do jogo, que ele mata no peito e bate por um belo gol do Giovani. E fez aquele gol
contra o Grêmio, que acabou sendo invalidado, mas o Giovani é um jogador que, assim, tem entrado bem e pela falta de um centroavante, ele pode muito bem jogar naquela função, ele já foi usado outras vezes naquela função, e você pode fazer um ataque mais móvel, com Wesley, com Giovani, se você quiser colocar junto o Pedro Henrique, que é um jogador que quando precisou que recuperasse um pouco mais, que fizesse a recomposição, ele fez, e fica aí um questionamento interessante pro Ramon Dias, e quem sabe, né, já teve outras vezes em que a gente não tendo um jogador de referência, acabou tendo um ataque mais móvel e que funcionou muito bem. Vamos ver se vai ser o caso de novo dessa vez. Certo? Bom, queria perguntar para vocês o que vocês acharam do Corinthians, o que vocês acharam também das sondagens, né? Corinthians talvez traga o Plata, né, atacante equatoriano, se não me engano, que eu honestamente até tudo que eu vi dele não foi muito, preciso fazer uma análise confirmando a transferência dele pro Corinthians. Faço um vídeo aqui falando para vocês um pouco mais sobre as minhas impressões e como ele pode ajudar o Corinthians. E talvez venha o Michael, né? Já se falou-se um pouco sobre o Michael, esse buzz já ficou mais, já esteve mais alto, né? A vinda do Michael. E agora falou também do Thales Magno, né? Que agora tá na MLS e tal. Sobre todos esses aspectos de transferência, eu não vou falar muito sobre o estilo de cada jogador, porque eu prefiro que eles venham para depois eu falar, porque tudo isso sempre tem muita sondagem, sempre tem muito rumor de transferência de jogador e, gente, quase nunca essas coisas acontecem, né? Quando você vê a proporção do que é especulado e o que realmente acontece, é muito pouco, mas essa janela de transferência do Corinthians foi muito boa. Você tem 3 jogadores que já são titulares absolutos do Corinthians, que é o Alex Santana, o André Ramalho e o Hugo, goleiro. E para finalizar esse papo de transferência, só queria dizer, se o Coelhar vier para ganhar 2,5 milhões, não faz sentido nenhum. O Corinthians não tem porquê contratar mais um volante que vai ganhar tudo isso. Seria o maior salário do Corinthians e não se justifica, certo? Então é isso, meu povo. O que vocês acham? O que vocês acham do próximo jogo? Quem vocês acham que deve jogar? Comenta aí, por favor. Deixa nos comentários aí. Dá uma olhada também lá no Instagram, aproveitando a oportunidade. Vocês vão ter muito conteúdo de humor duvidoso, porque eu faço piada muito besta. Mas segue lá que é sempre muito bom trocar uma ideia com vocês. Senão aqui a gente conversa por lá, tá certo? Então se inscreveu, comentou, compartilhou, agora você pode ir lá no Instagram. E a gente se vê no próximo dia. Valeu!